Olá, vocês que nos acompanham em todas as redes sociais. Esse é o Shortcast, o podcast do tamanho e do jeitinho certo para o seu negócio. No episódio de hoje, com certeza, você vai descobrir coisas maravilhosas. Hoje temos aqui a Sara Verdun. Sara Verdun, que é terapeuta floral, é psicanalista, empreendedora e desenvolve um trabalho maravilhoso no Rio, na Baixada Fluminense, com múltiplas terapias. Olá, Sara, seja muito bem-vinda ao Shortcast. Olá, Leopoldo, olá, internautas. Eis-me aqui para responder todas as perguntas. E se eu não souber, uma próxima vez eu responderei. Com certeza, é só mandar lá no direct e as perguntas que ela vai estar pronta para responder todo mundo. Bom, para a gente começar, vamos descobrir juntos quem é Sara Verdun. Então, a Sara Verdun foi funcionária da área de educação pelo Rio de Janeiro até um certo período. Inclusive, eu me aposentei na área de educação, fui voltada durante quase 30 anos na escola Alexandre Fará. Educadora? Educadora. Eu participava da auxílio à direção, tá? Eu era responsável também por toda a área da vida dos professores, como digo assim, departamento pessoal, da vida de todos os professores de 7 escolas da localidade, não é uma escola só não, 7 escolas da localidade de Anchieta. E nesse período, trabalhando normalmente, tendo as minhas atividades, eu passei por um trauma familiar muito forte. Pensa numa pancada assim, de repente. E eu comecei a apresentar alguns sintomas, como o cabelo começou a cair, muita queda de cabelo, comecei a emagrecer muito rápido. E aí começou a especulação. O que está acontecendo com a Sara? E aí uma colega minha que trabalhava na época no Hospital da Posse, ela falou assim, Sara, eu como enfermeira, você está com sintoma do HIV. E eu levei uma bela de uma pancada. Sim, HIV. o mundo caiu. Isso. O chão saiu debaixo dos meus pés. Nossa, eu falei assim, mas eu tenho que enfrentar, eu tenho que saber e se tiver, eu vou me tratar. Partiu para fazer exames. Parti para internação. Eles me internaram, nossa, porque eu já estava muito debilitada. Eles me internaram na Hospital da Posse, na ala de aidéticos. Nossa. E eu fiquei lá uma semana fazendo os exames para a comprovação da enfermidade. Surpresa dos médicos, surpresa minha, de todos, eu não estava com o vírus do HIV. Você não era soro positivo? Não era soro positivo. Os sintomas eram os mesmos, porém, não era soro positivo. Eu tinha passado por um trauma muito grande e eu somatizei aquela dor, somatizou aquela dor profunda e eu comecei a desenvolver aqueles sintomas. Então, aí os médicos me aconselharam, é claro, me deu um diagnóstico que não era HIV e que realmente eu estava desenvolvendo um quadro depressivo. Aquele chamado psicossomático. Você passou então naquele processo que vocês, terapeutas e psicanalistas, falam que é o silêncio da alma. Silêncio da alma, exatamente. Você invadiu esse espaço do silêncio da alma. Silêncio da alma. Então, minha alma, a gente vai entender mais à frente o que é isso. Então, a minha alma gritava por dentro e o meu corpo somatizou aquela dor. Então, eu fui com esse diagnóstico já em mãos, que não era nada físico, orgânico. Então, eu parti justamente para o tratamento terapêutico. Então, a partir daí, eu falei, meu Deus, quantas pessoas passam por isso e precisam de ajuda. Então, eu já estava praticamente quase me aposentando na área da educação. Então, eu parti para poder fazer cursos terapêuticos, psicanalista clínico, aroterapia, terapeuta floral, para começar realmente a desenvolver esse trabalho que a gente estou com ele aqui, desenvolvendo há 15 anos. 15 anos. Resumindo, gente, a Sara Verdun passou por um trauma emocional grande, somatizou,
foi internada para procurar ajuda médica num determinado foco. Aqueles sintomas não eram de soro positivo. Não eram. E, a partir daí, você buscou autoajuda, Sim. passou a se conhecer através da educação, do conhecimento, foi buscar informações e fazer esse autoconhecimento, e hoje ajuda outras pessoas. Ajuda outras pessoas. Que trajetória maravilhosa. Exatamente. Difícil e maravilhosa. Essa é a Sara Verdade. Nossa, que loucura, gente. Enfim, a vida é isso, é feita de momentos extremos e a gente tem que ultrapassar, tem que enfrentá-los, né? Exatamente. E o autoconhecimento de si mesmo, tá? O autocuidado de si mesmo, ele tem que ser realmente desenvolvido. Muitas das vezes as pessoas passam por alguns traumas e não sabe como cuidar e vai avançando aquela enfermidade, desenvolvendo vários sintomas, porque a doença psicossomática, ela não desenvolve só esse tipo de sintoma que eu desenvolvi, ela desenvolve outros sintomas, ela desenvolve palpitação, ela desenvolve como se a pessoa tivesse doença cardíaca. E não tem nada, é tudo aqui. Tudo na mente. Desenvolve desarranjos intestinais, urina. Procura um gastro e não tem nada a ver com isso. Não tem nada gastro. Ela tem refluxo, tem uma série de coisas. Exato. E não tem nada disso. Tá tudo não aqui. Tem nada. Tudo. Taquicardia, tô morrendo. Ataque cardíaco, nada disso. Nada disso. Então, tudo é psicossomático. Tudo está no emocional. Tudo está no emocional. Nós somos ligados corpo, mente e corpo. Mente sã, corpo sã. Então, nós temos que tratar tanto da mente como do corpo. Isso é fundamental. E principalmente nessas últimas décadas, né, nesses últimos tempos, essa doença, a doença psicossomática, a depressão, bipolar, que são assuntos para uma próxima, se eu tiver oportunidade, ela está muito em evidência por causa do tempo que nós estamos vivendo, da correria, das consequências do dia a dia, do que nos envolve em geral, a violência. A sociedade como ela se comporta hoje. Exatamente. Né? Que era um dos temas aqui das nossas próximas perguntas. Isso. As doenças psicossomáticas, você já colocou, já esclareceu para nós. Como diferenciar isso da doença psicossomática, dessa condição médica orgânica, digamos assim? Sim. Que não é aquilo, está tudo na mente. Está tudo na mente, exatamente. Né? Então, esse autoconhecimento eu tenho visto bastante, inclusive já foi tema de podcast aqui, falando sobre o Outubro Rosa. E algumas mulheres que fazendo o autoexame, o toque, né? Que a gente colocou como um toque de amor, amor próprio, de autoestima, de se conhecer, né? E procurar se tem algum nódulo, de procurar ajuda médica, de antecipar. E muitas que têm medo, não querem fazer por medo. Se eu fizer eu vou descobrir alguma coisa, eu não vou suportar. Aí já começa o processo da doença psicossomática, que ela não está enfrentando a realidade do problema. Isso. E quanto mais cedo descobrir qualquer enfermidade, tanto faz da mente como do corpo, quanto mais cedo a pessoa descobrir, o tratamento, a linha mais do suave, tratamento é mais eficaz. Sim, você ganha tempo. Exatamente, porque, por exemplo, a doença psicossomática, se ela não for detectada a tempo, ela realmente se torna doenças crônicas. Por exemplo, a fibromialgia, ela é totalmente desenvolvida através de emoções. E aí ela se torna crônica e tem outras enfermidades, mas essa é a pior, porque as pessoas sentem dores do fio da cabeça à ponta dos pés. Imagina a pessoa que levanta com dor, deita com dor e não sabe, há medicamento que então é paliativo, né? Mas foi desenvolvido porque ela desenvolveu os sintomas e psicossomático, mas aquilo ali realmente ele acabou se tornando doença crônica. Tem outros tipos também. Né? Então, esses sintomas todos podem não ser reais, né? Pode ser a somatização de problemas a nível emocional, né? E
tem um termo também muito interessante que vocês, psicanalistas e terapeutas, usam muito, que é a escuta, essa escuta terapêutica. Você buscar e saber o que o teu corpo está dizendo para você. Isso, exatamente. Fazer essa escuta cuidadosa, terapêutica, entender o que o teu corpo está pedindo. Ele está pedindo socorro. Exatamente isso. O trabalho psicanalítico é justamente isso. É através da escuta, nós usamos a escutar o paciente sem restrições, cobrança, ou estar colocando ponto, você não pode falar isso, você não pode fazer isso. Então, a escuta total do paciente para que ele entenda exatamente o que está acontecendo com ele. Tá? Então, a escuta é simplesmente o caminho do trabalho terapêutico. A gente fala assim, o nome já diz psicoterapia, papoterapia, tá? E através da pessoa, ela verbalizar os seus sentimentos, a sua dor. Então, é um caminho que nós usamos para poder a gente levar o paciente assim, às vezes nós falamos assim, a cura. Sim, pode haver cura, assim, em relação àquele sentimento ali, ou ele pode também conviver com ele, mas sem aquela dor profunda. Por exemplo, a perda, que perde um filho. É uma dor absurda. Absurda. Porque o natural da vida é os pais irem antes, os avós irem. Quando vem alguém mais novo, a perda é muito mais dolorosa. Isso. Tem aproximadamente uns 2 meses, eu fui uma senhora que estava fazendo um trabalho social, fazendo um atendimento social, e me trouxeram uma senhora que ela estava sentindo muita dor na cabeça e nas costas. Sim. E eu conversando com ela me relatou que tinha um mês e pouco, que ela tinha perdido um filho com uma bala na cabeça e uma nas costas. Então, ela estava somatizando a dor do filho. Nossa, que loucura, hein? A dor do filho. Então, as doenças psicossomáticas, elas são desenvolvidas de uma forma que, às vezes, e as pessoas não entendem por que está acontecendo. E os sintomas são reais. É verdade. Muito reais. A pressão, se for por onde... Pressão arterial, o batimento cardíaco acelerado, a sudorese, enfim. Isso, exatamente. É uma loucura. São reais. Gente, vocês que estão aí nos assistindo, daqui a pouco, no segundo bloco, você vai conhecer muito mais com Sara Verdun, psicanalista, terapeuta, e a gente vai falar um pouco sobre os sintomas, essa dor invisível, vamos falar sobre depressão, vamos falar desse silêncio da alma. Daqui a pouco, no próximo bloco. Muito bem, estamos de volta com o Shortcast, o podcast do tamanho e do jeitinho certo para o seu negócio. Você sabe, o Shortcast é uma iniciativa do Baixada Empreendedora, que é um movimento de cultura e de educação empreendedora e inovação aqui na Baixada Fluminense. Hoje a gente está falando aqui com a Sara Verdun. Sara, a gente falava no primeiro bloco sobre inúmeros problemas de doenças psicossomáticas. Vamos adentrar um pouquinho mais agora naquela tristeza profunda, a depressão, né? Vamos falar um pouco sobre esses sintomas, essa dor invisível que invade as pessoas. E a gente vive tempos hoje muito difíceis, né? Da pandemia para cá parece que a coisa ampliou de tal forma que tem gente tentando contra a própria vida, tem adolescentes e jovens perdidos, famílias desagregando por conta de um sentimento ou de falta de um sentimento. Sim, você lembrou bem, nós estamos vivendo um tempo pós-pandemia, né? Uhum. E assim, cresceu muito o número de casos, de depressão, de bipolar, de várias enfermidades, que a gente pode dizer assim, mentais, né? Então, a depressão é a mais forte, tá?
inclusive, esse período que as pessoas, elas precisou estar incluso, né? Elas precisaram elas se sentiram muito no cárcere privado, né? Porque foi, na verdade, né? Todo mundo ficou, parou o trabalho de todo mundo, pararam as empresas, todo mundo home office. Exatamente. Home office, aqueles que podiam trabalhar, que o seu trabalho era home office, mas... Quem perdeu o emprego? Até hoje não conseguiu voltar. Quem perdeu empresas? Eu tenho pessoas na família que perdeu a empresa. Perdeu a empresa. A empresa, e era uma senhora empresa de transporte de carro da Citroën de uma loja para outra. Complicado. Então veio realmente a depressão, ela veio com força. Ela está aparecendo com força agora após pandemia. E muitas pessoas perguntam, né, se ela é só tristeza, né? Não, ela não é só tristeza. Não é só tristeza. Tem outros sintomas também. Irritabilidade, vazio. As pessoas simplesmente, ela entra num quadro assim, tanto faz como tanto fez. Irritabilidade, qualquer coisa irrita. O menor fato normal do dia a dia. Né? Então, você lida com esse tipo de pessoa no trabalho, na igreja, na sociedade em geral. E ela tá dentro do quadro depressivo e ela realmente ela não consegue detectar isso e entender. Sara, você me faz lembrar algumas coisas que li a respeito, logo do pós-pandemia, em que muitos casais, isso foi na igreja, um grupo de casais, muitos casais desfizeram seus casamentos por conta da pandemia. Sim. Porque o marido saía para trabalhar, a esposa ficava em casa, ou vice-versa. Ou então, no caso, os dois saíam para trabalhar, os filhos ficavam em casa e tal. Por advento da pandemia, tiveram que conviver 24 horas do dia dentro de casa e não suportaram um ao outro. Exatamente. Que é uma coisa absurda. Um casal, duas pessoas que se amam, que constituíram família, mas que o dia a dia se tornou insuportável para elas. Quer dizer, é a questão do sentimento, da emoção não trabalhada. Sim, emoção não trabalhada, porque o ser humano está acostumado com rotina. Qualquer coisa que sai da nossa rotina já mexe conosco, de uma certa forma. Mexe com o teu emocional. Exatamente, mexe com o emocional. Que, por exemplo... Mudou por quê? Exatamente. Até uma simples mudança. Ontem era assim, hoje é assim? Até uma certa mudança de emprego, tá? Uma aposentadoria, uma mudança de cargo. Tá? Pasme, qualquer um desses adversos da vida, ele pode ser um gatilho para entrar numa depressão. Chama-se gatilhos para entrar na depressão. Depende muito do emocional de cada um. Tem uns que são mais fortes, tem uns que são simplesmente, eles são assim, condicionados a essa enfermidade. Então, aí, uma família, digamos de 2, 3 pessoas, não foi um dia, 2. Você você trabalha, volta para casa, e ali você está aquele conchego com a família, é uma coisa. Agora você viver dias e dias e dias. Um ano inteiro dentro de casa. Isso, e muitas das vezes faltando as coisas. Você não pode ir no mercado, você não pode ir na padaria. Sendo tirado, foi tirado o direito de ir. O direito de ir e vir. Algumas coisas foi tirado assim, até mesmo da própria alimentação, do bem-estar. O lazer. Então, o lazer faz parte do bem-estar. Então, realmente, houve muitas, como se diz, muitas dissensões, muitas brigas, muitas confusões e muitas separações. E com isso também deu o desenvolvimento da chamada depressão. Houve muito caso. Não só nos adultos, mas principalmente adolescentes. Enfim, você já me respondeu a próxima pergunta. Essas experiências, quais experiências pudesse nos colocar aqui, então já foi colocado. Né? Aí tem um discurso social sobre força. O que é essa força? De onde que vem
seria pelo conhecimento, pelo autoconhecimento, pela ajuda de um profissional da saúde mental como você, né, psicoterapeuta, para que a pessoa entenda que está precisando de ajuda e vire a chave? Sim, depende do discurso. Esse discurso, por exemplo, você é forte, você vai vencer, se usa muitas vezes dentro da igreja, você não precisa de terapia, Jesus cura. Então, sim, Jesus cura sim. Eu sou cristã, eu tenho essa convicção, mas ele também usa os profissionais também para ajudar. Tá? Se a pessoa tem um problema endócrino, se for tem um problema de estômago, vai no endócrino. Tem um problema de coração, vai no cardiologista. Tem um problema de osso, vai no ortopedista. E se a pessoa está se sentindo que ele não está bem emocionalmente, então tem que procurar. Tem que procurar o psicanalista, o psicólogo, o terapeuta, o psiquiatra, psicanalista, psicólogo, psicanalista, psiquiatra. São pessoas levantadas por Deus para ajudar, sim. Mas tem aí também uma resistência. As pessoas acham que o psiquiatra, o psicanalista, o terapeuta, o psicólogo, isso é coisa de maluco. Eu não sou maluco. É um preconceito e uma ignorância que caminham juntos, né? Aí sim que ele pode realmente desenvolver, às vezes, uma doença psiquiátrica séria. É a rejeição, não a aceitação do problema. Exatamente, né? Então, eu digo que todos nós precisamos de um terapeuta, sabia? Todos nós, né? Todos nós. O próprio terapeuta precisa de um terapeuta. Mas eu tenho um terapeuta. O psicólogo precisa de um psicólogo. Exatamente. O psiquiatra precisa de um psiquiatra. Exato. Sentar lá, bater um papo. Exatamente. Né? Não pode somatizar os problemas que não. Porque todos nós também temos as nossas dificuldades, o dia a dia. Então, o que você tem uma pessoa para você dividir, para conversar, para às vezes te orientar? Isso é terapia. Bater um papo é uma terapia, né? Quem não conversa, quem não tem diálogo, quem não tem amigos, como é que ele vive? Não vive, né? Ele não vive. Gente, vamos para o terceiro bloco daqui a pouquinho. Fica aí, não sai daí, hein? Voltamos já. Shortcast, hoje com Sara Verdun, psicanalista, terapeuta floral e multiterapeuta. Não sai daí. Muito bem, estamos de volta. Nosso terceiro e último bloco, Shortcast. Hoje com Sara Verdun, nossa psicanalista, uma mulher que cuida da nossa alma, do nosso sentimento, né? E que alinha todos esses problemas para que a gente possa se conhecer. E é sobre isso que a gente vai falar agora, no terceiro e último bloco, os caminhos de possibilidade ou de elaboração de cura. Como é que funciona isso? Caminhos. Como é que são esses caminhos? Sim. Primeiramente, a pessoa que está passando pela dificuldade, ela tem que reconhecer que ela está precisando de ajuda, tá? Porque na área da depressão, tem 2 tipos de desenvolvimento de depressão. Tem a endógena, tá? E a exógena. A endógena é aquela que você está com algum distúrbio químico cerebral, você está precisando de uma vitamina, a vitamina D, a vitamina B, principalmente a B12, a B6, a vitamina D. Ela pode ver um quadro que ela pode confundir realmente que a pessoa está com quadro depressivo, tá? E pode também desenvolver se não for tratado, né? E a exógena, que é os adventos, os traumas, nós acabamos de falar agora as pandemias, os gatilhos que dá. Então, qual o caminho? Ajuda. Qual o caminho? Primeiro, nós já vimos lá na frente. Primeiro fazer os exames. O exame exato. Primeiro se autoexaminar. O que eu estou sentindo? Tá? Eu preciso de ajuda? Eu preciso de ajuda? Vou buscar essa ajuda. E aí ele escolhe onde ele quer ir. Né?
se ele quer ir no psicólogo, se ele quer ir no... Geralmente, assim, o psicólogo ou o psicanalista clínico, ele faz, às vezes, uma análise, né? Assim, aquela anamnese para entender o quadro do teu paciente. O quadro. Se ele perceber que aquela pessoa precisa um pouquinho mais de passar por uma ação medicamentosa para ajudar também, às vezes pode fazer os dois, né? Pode fazer a ação medicamentosa com a terapia, com farmacoterapia, ou pode só ser a terapia, mas a pessoa tem que aceitar o que vier para ser ajudada. Né? É aquela história de que você, enquanto psicanalista ou terapeuta, você só pode ajudar quem quer ser ajudado. Quem quer ser ajudado. Se a pessoa tem o problema, você já detectou o problema, você viu claramente que ele precisa de ajuda, mas ele não se reconhece uma pessoa que necessita dessa ajuda, você não tem como... Não tem como ajudar. Ele só ajuda se a pessoa quiser a ajuda, né? Se ela reconhecer que precisa da ajuda e ela quer ajuda. E às vezes, pasme, tem pessoas que não aceitam. Não aceitam. Não aceitam ajuda, né? Ela não aceita que ela está passando por aquela dificuldade, que ela precisa de ajuda, tanto terapêutica como às vezes de um psiquiatra ou de um psicólogo. Mas, Sara, me permite interrompê-la. Foi detectada por você, psicanalista, terapeuta, enfim, você observou a pessoa precisa de ajuda, mas ela não aceita a sua problemática, o seu problema. Quando ela está com esse problema, ela está doente, mas ela deixa a família toda doente também, porque isso acaba, o comportamento dela em casa, no trabalho, seja onde for, ela acaba deixando as pessoas no entorno dela também irritadas, preocupadas, acaba adoecendo a família. Com certeza. Isso é um fato. É um fato. Tanto é que quando eu começo a tratar de um paciente, eu chamo a família. Se for casado, né, o esposo... Chama o cônjuge ali para... Exatamente, também, até para conversar com ele, para saber até que ponto, até que nível ele está dentro daquele problema, porque a pessoa entra dentro do problema. Sim, está convivendo. Isso, os filhos... amigo, vê um amigo que está com problema, acaba trazendo, né, para você o problema. E o certo mesmo, quando você começa a tratar um paciente, você tem que tratar também paralela à família. Porque senão, até para os familiares também entender o que aquela pessoa está passando, por que ela tem aquele comportamento, que às vezes a família não entende, o esposo não entende. A família, os amigos precisam colaborar nesse tratamento. Exatamente, está ciente que aquela pessoa está doente. Até então, enquanto eles não se conscientizam que aquela pessoa está doente e que ela precisa de ajuda, inclusive, e os que estão em volta também precisam de ajuda também para poder entender aquela enfermidade e até não desenvolver também aquela enfermidade, ou outras, né? Pode desenvolver outras enfermidades, pode desenvolver a bipolaridade, então esse é a chave para você tratar, para você realmente... Elaborar uma cura. Exatamente. Elaborar um tratamento que vai levar a uma cura. Exatamente. Essa coisa tão séria, Sara, que você agora me fez lembrar de um amigo, não vou citar o nome, é claro, questão ética. Ele tem uma dificuldade tão grande quanto a isso, e é uma pessoa que é extremamente vulnerável. Posso dizer assim, vulnerável. Se você disser assim, fulano, você tá pálido, tá tudo bem contigo? Ele começa a achar que realmente está pálido. Ele é tão influenciável. E outra coisa assim, uma pessoa da família dele estava fazendo um tratamento de câncer. Ele não fala para câncer. É aquela doença maldita, aquele negócio lá que a não aceitação chega a um extremo da pessoa não dizer o nome da doença. Ela vive o tempo todo com medo. Com medo, o pânico tomou conta dessa pessoa. Então, ele é
pode-se dizer que ele sofre de síndrome de pânico. Sim. Assim, amigo, já fez o teu exame de próstata? Porque você já passou dos 45, eu faço, fulano faz, o Beltrano faz, tal. Eu não vou fazer isso não. Vai que eu descubro que tem um troço aí qualquer. Olha só, o nível de não aceitação. Não aceitação. Não, e ele é uma pessoa que vive o tempo todo com medo. Então, ela já tem uns sintomas de um depressivo. Sim. Já é um caminho. Daí para isso virar a chave, né? Ser um gatilho. Exatamente, né? Com medo. A pessoa que vive com medo de tudo, ela já está desenvolvendo a chamada síndrome do pânico. Tá? E dali, assim, pode ter só síndrome, pode ter outras enfermidades também ali junto. Então, não ter vida social, não sair. Não sair. Ou a gente até sair, mas, por exemplo, tem determinado lugar, por exemplo, você chega às vezes, sai com uma pessoa, semana, eu estava conversando com uma pessoa e eu falei assim, vamos pegar o elevador. Vou pela escada. Eu vou pela escada. Porque aquela caixa ali, ela se sente claustrofóbica. Exatamente. Aí eu peguei... Olha o gatilho aí. Exatamente. Eu falei assim, você não anda de elevador, não. Aí eu falei para ela, não vamos conversar sobre isso. Sobre isso, Exatamente. Tem alguma coisa aí que... Então, ela, a pessoa que vive uma vida entre, normal, trabalha, mas se tiver que ir num prédio de 16 andares, vai subir de escada de 16 andares, né? Se tiver alguma coisa tá errada. Tem pessoas que não andam de carro, não andam de ônibus. Tem pessoas que não vão numa festa. Não vão numa festa. Porque vai para a vida social se for para um restaurante com um grupo pequeno. Numa festa que tem 20, 30, 40, 50 pessoas, e não é muita gente, já bate o medo. Isso, exatamente. Isso já é um alerta. Então, o que eu quero dizer é que a mente da gente, ela é uma caixinha. De surpresa. De surpresa. E tem vários gatilhos que de doenças que podem ser desenvolvidas. Então, o autoconhecimento, o autocuidado, ele é muito importante. Né? E não tem tempo para se cuidar, não tem idade para desenvolver alguma enfermidade. Né? Então, a pessoa tem que estar sempre, ela se conhecer, ver o dia a dia dela. Tem alguma coisa que mudou dentro dela, tem alguma coisa que ela está com dificuldade de aceitar, dificuldade de fazer, ou uma mudança de comportamento. Então é hora realmente de começar a procurar socorro. Às vezes é uma coisinha simples, que não começa um pequeno detalhe. Porque na verdade, né, Sara, de perto ninguém é normal. Todo mundo tem o teu senão, o seu diz uma frase aí que eu não gosto muito dela, mas de louco todo mundo tem um pouco. De louco todo mundo tem um pouco. Maravilhoso esse papo com você, Sara, muito bom. Gente, foi um prazer imenso ter vocês aqui. Sara, passa para as pessoas o teu telefone de contato, o @ do teu Instagram. Pega a cola, ela tem uma colinha ali, entendeu? Se vocês quiserem entrar em contato comigo, pode ser através do WhatsApp, DDD 22 988 10 1944. Pode me seguir no Instagram, @terapeuta Sara Verdã, e atendo também ali no centro de Nova Iguaçu, né, no edifício Lúmina, na rua Celso Belardino de Melo, 2201, 6º andar, sala 603. É bem no centro mesmo, não? Bem no Bernardino de Melo. Isso, é bem de frente à estação, quase de estação ali pertinho, dentro, né? É isso. Então eu estou pronta para ajudar, para ouvir, para orientar, e também às vezes quando às vezes é uma coisa tão simples que a pessoa precisa, e uma coisa que a gente, eu não comentei, a psicanálise ela tem várias ferramentas que nós podemos usar para obter a cura, para ajudar o paciente. Não só o papoterapia, a relaxação, hipnose, a auriculoterapia. Vocês conhecem isso aqui? Maravilhoso. Gente, olha aqui. Através da auriculoterapia, você pode fazer qualquer tratamento, não só como se diz, o cérebro, cabeça, mental, mas também físico.
aqui você trata de tudo. Então, isso aqui é uma ferramenta que nós usamos também, o psicanalista e outros terapeutas usam para ajudar a obter a cura, né? Então, eu estou aqui à disposição. É isso, gente. Muito, muito obrigado. Esse é o Shortcast. Até a próxima.